Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Vamos trabalhar com compreensão e interpretação de texto, tá? Vamos abrindo aqui, colocar já ali no fundinho o nosso slogan de língua portuguesa e falar sobre compreensão e interpretação, porque esse é um ponto muito importante de todo o concurso. Existe um nível de estudo, de aprofundamento nos conteúdos, e isso serve para a língua portuguesa e para as outras disciplinas, você que estuda para concurso vai entender o que eu estou falando, em que você, fica estagnado. Você está batendo sempre na mesma quantidade de respostas certas, na mesma quantidade, na mesma média, e tá ali, você não vê progresso, você não consegue evoluir na resolução de questões, tá, estagnado mesmo. E você percebe que a sua estagnação, ela é em decorrência não de questões de ordem prática, do entendimento gramatical puro, sabe? Aquelas regrinhas de pontuação, de regência, de acentuação, as regrinhas em geral. Não. Você percebe que as questões que você erra em língua portuguesa são questões que você não entendeu direito. Você, ficou na dúvida na leitura, na compreensão do texto, ou o enunciado estava construído de uma forma que dificultou o seu entendimento. Você vai ter mais ou menos esse tipo de erro, garanto a você que é bem isso que acontece. Você está falando, meu Deus, ela está lendo a minha vida. Não, é normal que isso aconteça. O que vai fazer a diferença? O que vai ser o pulo do gato para quem está estudando para concurso? O pulo do gato vai ser a sua competência leitora, e a competência leitora ela está associada à compreensão e interpretação de textos. São coisas diferentes? Sim, eu já vou começar até estabelecendo esse contraponto, tá? Então, vou pensar o seguinte, quando a gente fala em compreensão, nós estamos falando de algo que está no texto. Você terá respostas claras no texto, você vai ter a referência no texto, você vai ter ali um indicativo explícito no texto. Questões de compreensão, elas vão buscar julgar ou quantificar ali a quantidade de acertos com relação à sua competência leitora, no que se atribui simplesmente a superfície textual, aquilo que está colocado no texto. Você entendeu bem? Isso é compreensão. O segundo passo, que é um degrauzinho a mais, trabalha com a ideia de interpretação. A interpretação não está no texto, está além do texto. Por que isso? Porque você vai ter questões que a base textual é apenas uma alavanca para aquilo que você precisa chegar, a informação. Questões de interpretação não apresentam a resposta concreta, pronta ali, sabe, bonitinha ali. Não. As questões de interpretação, você, leitor, candidato a uma vaga, é que precisa chegar até esse ponto. Você que precisa chegar até essa resposta. Claro que eu já ouvi muita gente falar o seguinte, então, na interpretação pode tudo. Dá para fazer qualquer coisa, posso interpretar qualquer coisa, já que é um ponto ao qual eu tenho que chegar. Não, negativo. A interpretação, ela tem limites também. Quais são os limites? São os limites dados pelo texto. Então, se você tem um texto que fala sobre um passado, por exemplo, é um texto que fala da ditadura militar, fala daquela época, um recorte histórico. Você tem que imaginar o quê? Aquele recorte histórico e a sua projeção de pensamento tem que estar naquele recorte histórico. Não adianta eu querer interpretar uma coisa que está no ano 2000, 2020, não adianta. Eu preciso fazer o quê? Sempre me reportar àquela contextualização. Então, existem limites para a inferência que são dados ali pelo próprio texto. Então, são competências diferentes. E eu diria que elas atingem candidatos diferentes também. Existe o cara que sabe ler, mas não entende o que leu. Você conhece gente assim? Acabou de ler, você vai falar, sou eu. Acabou de ler e não sabe do que se trata, não sabe do que está falando? Esse cara, ele ainda está se ralando ali para compreensão.
tá se ralando ali para entender o que está escrito. Agora, a segunda etapa da interpretação, eu vou partir do pressuposto de que você entendeu bem o que está escrito e a partir desse seu entendimento, a gente vai fazer esses saltos, essas inferências. Então, eu tenho dois níveis. Quem faz interpretação já está em outro nível de entendimento de texto. Então, a ideia é passar para você justamente esses dois níveis. Como a gente vai passar primeiro pela ideia da compreensão, entendendo bem o texto, para daí sim chegar ao ponto da inferência, da interpretação. Combinado? Bom, dados os nossos avisos, a gente vai partir logo para um começo aqui, logo de cara, para o texto. Óbvio, não tem para onde fugir. A gente vai partir para o texto. Esse texto tá aí separadinho, bonitinho. Tem a nossa referência aí no final. É um texto, eu separei ele em blocos, né, para a gente entender bem. É um texto que você pensa assim, poxa, vou até mostrar para não dizer que eu tô mentindo, né? Você pensa assim, poxa, é um texto, meu Deus, é complexo, né, professora? É. A gente tem mencionado pela banca, inclusive, as bancas colocam isso de modo claro, que os textos podem ser, sim, de alta complexidade ou textos complexos, enfim. Esse texto aí, por exemplo, é um texto do Foucault. Olha aqui, ó, Michel Foucault. E é o texto Vigiar e Punir. Para quem é da área policial e ainda não conhece o Foucault e não conhece essa obra dele, tá comendo mosca. Precisa. Sabe que uma vez... depois da prova, alguns alunos me mandaram mensagem agradecendo por eu ter trabalhado em aula textos do Foucault, leitura, entendimento. Por quê? Porque justamente a prova veio com um texto do Foucault. Então, o cara, ele já, não é que ele estivesse habituado, mas aquela leitura já não causava para ele mais nenhum tipo de, de dor de cabeça, de, oh, meu Deus do céu, não tô entendendo nada que eu tô lendo. Por quê? O cara tá acostumado a ler mensagem de WhatsApp, vai ler um texto do Foucault? Digo nada, coitado. Vamos lá, então, para o nosso entendimento? A gente vai fazer a leitura juntos, eu vou abrir a tela toda para você. E a gente vai fazer um pacto agora, tá? Não é de sangue, é um pacto agora. O pacto é o seguinte, a partir desse momento, você vai se comprometer comigo de que você estará focado 100%, a sua atenção estará voltada 100% para esse texto. Não existe mais nada além desse texto. Você não tem nenhuma outra missão além de entender exatamente o que está nesse texto. Esse é o pacto que a gente vai fazer. E eu só vou conseguir fazer isso, passar a informação para você, mostrar os detalhes do texto, se você estiver junto comigo. Então, eu quero que você esteja junto comigo aqui, já, nesse momento, para a gente poder fazer essa leitura bem apurada, bem preciosa desse tipo de texto. Combinado? Dedinho aí, dedinho, tudo bem. Não precisa com sangue, nada disso aí não. Só confiar um no outro aqui. Então, vamos abrir aí a nossa telinha. Eu até coloquei aqui embaixo, meu Deus, deixa eu pôr para cá. Vamos abrir aí nossa telinha para a gente começar essa leituritas, ok? Bom, vamos pegar aqui, deixa eu só mudar a cor da minha caneta. Vou pegar uma caneta vermelha para ir destacando alguns pontos que são importantes, beleza? Ó, escrita, secreta e submetida para construir as suas provas a regras rigorosas, a investigação penal é uma máquina que pode produzir a verdade na ausência do réu. Ele colocou vários elementos aqui fora de ordem. Qual é a informação mais importante aqui? A investigação penal. É isso aqui, ó. A investigação penal, ele coloca, é uma máquina que pode o quê? Produzir a verdade na ausência do réu. Produzir a verdade na ausência do réu. Ponto. Primeira coisa, vou até falar assim, olhando para você, antes da gente começado mesmo, a gente parou aí. Existem duas formas de leitura de texto. É uma macroleitura e uma microleitura. Hoje, neste momento, a gente está fazendo uma microleitura. Por qual razão? Porque a macroleitura
não vai permitir que você se aproprie de todas as informações do texto. A macroleitura é para textos mais fáceis, mais corridos. Pelo amor de Deus, a gente está lendo um texto do Foucault. Não é uma macroleitura, não é aquela leitura rápida que você faz ali dos parágrafos, entende o que está nos parágrafos e boa. Não, é uma leitura que nós fazemos de períodos e às vezes até separando os períodos compostos ali dentro de um período maior. Aqui não precisou, mas eu quero que você entenda que a nossa leitura ela é pausada a todo tempo e explicada. Então, aqui a gente já destacou a investigação penal, o que ela faz? Produzir a verdade na ausência do réu, ponto central. Ali ele traz algumas características: escrita, secreta e submetida para construir suas provas, com o objetivo de, para construir suas provas, há regras rigorosas. A investigação penal é uma máquina que pode produzir a verdade na ausência do réu. Fechou aqui a informação. Vamos voltar lá? Fechou aqui a informação. Este daqui é o que nós chamamos de apresentação do texto. Essa daqui é a nossa primeira parte. E a gente tem uma ideia central aqui. Quem é que traz essa ideia central? A investigação penal. É sobre isso, provavelmente, que o texto vai falar, porque esse daí é o nosso tópico frasal, certo? Beleza. Vamos continuar, olha lá. E por isso mesmo, esse procedimento tende necessariamente para a confissão, embora em direito estrito não a exija. E por isso mesmo, olha só, mais um trecho. O que acontece para a investigação criminal? Ele tende o quê? Para a confissão. Ele tende para a confissão do réu, geralmente. Embora o direito estrito não exija, embora isso não seja... deixa eu colocar aqui, embora em direito estrito não exija, embora essa não seja uma exigência, tá? Então, tende a investigação penal produz a verdade na ausência do réu, tende a confissão, mas o direito estrito não exige essa confissão. Por duas razões, olha isso aqui, por duas razões. Por duas razões, o quê? Ele não exigirá confissão. Por duas razões ele não exige a confissão. Vamos destacar. Em primeiro lugar, provavelmente isso daqui, deixa eu até pegar o marca-texto, provavelmente isso daqui vai ter um segundo lugar, né? Por duas razões. Então a gente já consegue entender até o que vai acontecer no texto, ó. Em primeiro lugar, volta lá. Vou pegar a caneta vermelha. Caneta vermelha. Em primeiro lugar, porque constitui uma prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras. Opa! Então, é uma prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras. Por qual razão? Porque o cara confessou, certo? A gente está falando da confissão. O direito estrito não exige... por qual, né? Ali ele coloca por duas razões. Primeiro, porque constitui uma prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios. A confissão, aí fechou aqui, ó, dos indícios. O que é esse ponto e vírgula? Fechou a ideia, vou começar outra. A confissão, desde que seja devidamente feita, quase exime o acusador de fornecer outras provas. Cuidado, olha o que o Foucault diz aqui. Ele diz que exime? Não, o que ele diz? Quase. Quase exime o acusador de fornecer outras provas. Por qual razão? Caraca, o cara tá confessando, certo? O cara tá confessando, por isso. Mas, veja, eu vou deixar isso bem claro, veja que ele é ponderado. Ele diz quase exime o acusador de exigir outras provas. Então, por qual razão? Claro que a gente vai ter uma explicação aí, ele só está falando da primeira. Volta para lá. Ana, em todo caso, as mais difíceis. Beleza, fechou ali. Ó, cadê? Aqui, fechou aqui. Em segundo, opa, pega o marca-texto de novo. Em segundo, porque vai apresentar a segunda ideia, super importante também.
A única maneira para que esse procedimento perca toda a sua autoridade unívoca, primeiro que se você não souber o que é unívoca, lascou, né? Unívoca, apenas de uma interpretação, um significado, de não ter uma outra versão, né? Em segundo lugar, a única maneira para que esse procedimento perca toda a sua autoridade unívoca e para que se torne uma vitória efetivamente obtida sobre o acusado, a única maneira para que a verdade exerça todo o seu poder é que o criminoso assuma o seu próprio, qual que é, ó? O criminoso assuma o seu próprio crime. Volta para cá, ó. A única maneira para que esse procedimento perca toda a sua autoridade e para que se torne uma vitória efetivamente obtida sobre o acusado, a única maneira para que a verdade exerça todo o seu poder, vou destacar porque também é importante, é que o criminoso assuma o seu próprio crime. Volta para cá. E assine aquilo que foi sábia e obscuramente construído pela investigação. Obscuramente porque não se sabia ao certo do que se tratava, certo? Então, para tudo aqui, ó. Até esse trecho aqui, vamos verificar. Até esse trecho aqui, vou voltar. Todo este pedaço aqui. Se a gente está na metade do texto, você já tem que ter entendido sobre o que ele está falando. Do que ele está falando? Ele está falando sobre sobre a investigação penal, certo? Ele está falando sobre isso. Ele partiu dessa ideia, está lá no começo, a investigação penal. Depois disso, ele caiu para a confissão dessa investigação penal. E aí ele colocou dois pontos centrais aqui. O primeiro ponto é quando ele coloca lá aqui no primeiro lugar que não há necessidade de acrescentar outras, quando se tem o quê? A confissão. Então não há necessidade, vamos colocar aqui, ó, só para lembrar quais são as palavras-chave. Não há necessidade de fazer nada. Em segundo lugar, o criminoso assuma o seu próprio crime, criminoso. Então, são essas duas informações que eu tenho. Então, eu parti da ideia de investigação penal, passamos pela confissão e ele apresenta aqui duas ideias. Beleza, vamos continuar. Olha lá, vamos ver até onde vai esse texto. No interior do crime reconstituído por escrito, o criminoso confesso desempenha o papel de verdade viva. Isso aqui é muito bom, hein? O criminoso confesso desempenha o papel de verdade viva. Ato do sujeito criminoso, responsável e falante, tá? O quê? A confissão. A confissão é peça complementar, ó, é a peça complementar de uma investigação escrita e secreta. Daí a importância de todo o processo de tipo inquisitorial atribui à confissão. Beleza, para por aí, que a gente vai ter mais, ó. Por um lado, tá vendo que aqui, ó, esse conectivo que segue, ó, por um lado, a gente já vai ter uma mudança de informação. Então, deixa eu apagar aqui, volta para cá. Vamos analisar esse trechinho aqui. O que a gente tem aqui? A ideia do criminoso, certo? Deixa eu pegar outra cor para diferenciar. O que a gente tem aqui? A ideia do criminoso. Ele atribui um valor ali, né? Que o criminoso confesso desempenha o papel de verdade viva. Verdade viva. O criminoso é a verdade viva, como está colocado. Mas, qual é a parte central aqui desse trecho, para que a gente entenda do que é que o Foucault, o que o Foucault vai questionar? Olha só, ele é peça complementar. A confissão é peça complementar. Isso daqui é ponto central. Percebeu? Por qual razão? Porque ele vem dizer que, embora, olha como a gente percebe aqui na fala do Foucault, uma espécie, no texto, uma espécie de dualidade. Ao mesmo tempo que ele fala que a confissão, tipo, fecha a conta e passa a régua, a gente percebe na fala dele no discurso, primeiro lá,
A gente leu o quase. Aqui é uma peça complementar. Perceba que ele está dizendo que sim, a confissão é muito importante. A confissão é o criminoso que carrega a verdade viva. Como ele coloca, que o criminoso confesso desempenha o papel de verdade viva. O criminoso confessa é a verdade viva. É isso que ele coloca. No entanto, porém, todavia, é uma peça complementar ao caso. Porque senão a gente já vai entender, você consegue enxergar para onde ele está caminhando? Que a gente não pode simplesmente atribuir e achar que é só isso aí, tá de boa. Não, existem outros fatores por trás disso. Beleza, volta lá. Por um lado, olha como ele vai continuar aqui, ó. Cadê? Por um lado, tenta-se fazê-la, deixa eu pegar a caneta, tá? Por um lado, tenta-se fazê-la entrar no cálculo geral das provas, como se fosse apenas mais uma. Não é a evidentia rei. Aqui deveria estar, esse evidentia rei, tipo, ela é a maior das evidências, né? A maior das evidências. Esse é o sentido. Então, ele coloca, por um lado, tenta-se fazê-la entrar no cálculo geral das provas como se fosse apenas mais uma. Por um lado, tenta-se fazer isso. Vamos pegar aqui. Ah, não, já estou com a caneta. Opa, Brasil. Por um lado, tenta-se fazê-la entrar no cálculo geral das provas como se fosse apenas mais uma. Não é a maior das evidências. Então, por um lado, tenta-se fazer isso, que ela seja mais uma. Mas não a maior das evidências, tal como a mais forte das provas. Não pode, por si só, implicar a condenação e tem de ser acompanhada por indícios, anexos e presunções, pois já houve acusados que se declararam culpados de crimes que não cometeram. Fechou aí. Então, ó, culpados de crimes que não cometeram. Então, aqui a gente tem a explicação. Qual é essa explicação? Ela não pode, não pode por si só implicar a condenação e tem de ser acompanhada por indícios anexos e tais coisas. Então, essa daqui, ó, é uma informação bem importante. Eu vou até colocar com o nosso marca-texto aqui, ó. Não pode por si só implicar a condenação e tem de ser acompanhada por indícios. O que ele quer dizer aqui? Veja que ele está apresentando um outro lado, certo? Está dizendo o quê? Está dizendo que a confissão, ela precisa estar acompanhada de outros indícios. Não pode simplesmente ser a única prova, a evidentia rei, como se fosse a maior das evidências, embora ela seja importante. Por qual razão? E ele traz a justificativa. Porque já houve casos de pessoas que se confessaram culpadas de crimes que não cometeram. Você vai me dizer assim, impossível isso. Meu filho, como não? Como não? Pessoas que querem assumir a culpa de outras, pessoas que são forçadas, vamos dizer, a assumir a culpa de alguém. Então, é uma confissão. A confissão não pode ser a única. A gente precisa de outras evidências. Ela não pode ser a evidência maior, como ele coloca aqui. Beleza, continua aí, continua aí. Se não tiver, olha aqui, veja o conectivo. Pessoal, eu quero que você preste atenção às estruturas, aos conectivos. A gente não está falando do Zezinho da esquina, a gente está falando de um texto do Foucault. Olha lá. Se não tiver em sua posse mais do que a confissão regular do culpado, o juiz deverá, então, fazer investigações complementares, tá? Então, ele precisa fazer investigações complementares se tiver o quê? Volta para cá. Se não tiver em sua posse mais do que a confissão regular do culpado, o juiz, se ele não tiver mais do que isso, ele deverá fazer investigações complementares. Fechou, certo? Mas, por outro lado, olha lá, calma, que aí a gente vai ter, primeiro, deixa eu colocar aqui o mas, porque é uma diversidade, por outro lado, porque ele falou de um lado, vamos ver o outro que ele vai falar, mas, por outro lado, a confissão triunfa sobre quaisquer outras provas.
A confissão triunfa, sobre quaisquer outras provas. Até certo ponto, transcende-as, é mais. Elemento no cálculo da verdade, a confissão é também o ato pelo qual o réu aceita a acusação. O ato pelo qual o réu aceita a acusação. E reconhece os seus bons fundamentos. Transforma uma investigação feita sem a sua participação em uma afirmação voluntária. Então, o que ele fala aqui? Por exemplo, vamos pegar uma cena, claro que eu não tenho experiência de crime, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma cena de filme que a gente vai entender. Quando as provas... Não vou pegar experiência de filme não, vou pegar de desenho animado. Provavelmente você já assistiu Scooby-Doo. Não assistiu Scooby? Sim. O que acontece? Eles vão investigando os crimes, né? Vão investigando, até chegar à pessoa que de fato cometeu aquele crime. Quando eles desmascaram essa pessoa, o que acontece? Esse vilão, ele assume a responsabilidade, fala, fui eu mesmo, fui eu que furei, que matei, que fiz isso aqui lá, Por qual razão? Não tem mais para onde correr. Então, como ele coloca aqui, o ato pelo qual o réu aceita a acusação e reconhece os seus bons fundamentos, os fundamentos da acusação, não são os fundamentos dele, não. Cuidado com isso daí. Transforma uma investigação feita sem a sua participação, sem a participação do réu, em uma afirmação voluntária. Tá certo isso daí, fui eu que cometi esse crime mesmo. E quantas vezes isso acontece? A gente não tá falando de confissões em que a pessoa, por exemplo, é surpreendida, sabe? Quando alguém confessa, tá sendo gravado, filmado e confessa um crime, mas sem saber que está sendo investigado. Não é sobre isso. O Foucault tá falando daquela situação em que eu tenho já um réu, ele tá sendo, a gente tem ali uma investigação penal que está sendo realizada, as provas caminham para ele e ele assume a confissão de culpa aqui com relação àquilo que foi colocado em decorrência de todos esses fatos. Percebeu que a gente teve um acompanhamento? Volta para lá, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Volta para lá. Ó, opa. Começou na investigação penal, ele passou por essa investigação penal e foi para a confissão. O texto fala sobre o quê? Sobre investigação penal? Não. A investigação penal é a contextualização para chegar no assunto. O assunto é falar de confissão, ele quer falar sobre confissão. Ele estabelece ali 2 pontos de interpretação, falando, não, a confissão é tipo a maior prova. O cara é tão forte que não há necessidade de acrescentar outras, é o que dizem, né? Quase exime o acusador de fornecer outras provas, é a verdade tomando o seu poder, o criminoso assumindo o seu próprio, como ele coloca aqui, o seu próprio crime. Beleza, até essa parte. Aí ele vem dizer que o criminoso desempenha um papel de verdade viva, mas que essa é uma peça complementar. E aí ele vai trazer o porquê, né? É uma peça complementar. Por um lado, é como se fosse a maior das provas. Não pode, mas ela não pode por si só implicar a condenação sem ter mais indícios. E por outro ponto, como ele coloca, a confissão, ela também triunfa sobre quaisquer outras provas. Então eu tenho provas e confissão. Não pode ser só confissão, é o que ele coloca aqui. Mas ao final, quando é tudo bem feito, bem alinhado, o ato pelo qual o réu aceita a acusação e reconhece as suas faltas. Fechou. O que eu preciso fazer, professora? Você precisa chegar ao final desse texto e saber exatamente qual é a ideia do Foucault. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta agora, falar o seguinte, viu? Será que você conseguiria me explicar aí com as suas palavras qual é a perspectiva do Foucault acerca da confissão numa investigação penal no texto Vigiar e Punir? Cara, se alguém ouve você falar isso, alguém fazendo essa pergunta para você fala, caraca, esses aí são tudo intelectualzeira, né? Tudo a galera dos doutorados em Harvard que estão falando sobre Foucault e a questão da confissão na investigação penal. Não. Você percebeu? A gente pegou um trecho de obra para falar sobre um ponto específico para que, a partir desse ponto, eu tenha um entendimento.
Depois dessa leitura, desse tipo de leitura, você tem que se apropriar desse conteúdo. Em uma roda qualquer, quando alguém falava sobre, não, mas a confissão, meu filho, a confissão já era, o cara confessou, então pronto. Opa, não. De acordo com Foucault, a confissão ela não pode, ela é peça complementar, ela não é, embora seja vista como uma evidência maior e triunfe sobre as outras provas em um processo, ela não é a única. Outros pontos devem ser considerados, afinal de contas, já houve quem confessasse crime sem ser o autor do crime, sem que seja de fato o responsável. Portanto, a confissão é uma prova a mais, de acordo com Foucault em Vigiar e Punir. Beijinho no ombro, chupa Brasil, é exatamente isso que você precisa entender. Certo? Então, eu tenho que chegar no final desse texto, tendo me apropriado dele desse jeito. Isso é leitura com poder. Isso é leitura se apropriando das informações. Destacando, parando. Você percebeu que a gente foi, meio que fatiando o texto para entender? Esse daqui era o texto da prova de escrivão da PF. Daí a galera fica assim, meu Deus, tava tão difícil. Não tava, era uma questão de fatiar corretamente, entender os conectivos e qual é a intenção do autor aqui. Zé Fini. Professora, você faz assim, uma dica minha, o que eu faço para estudar texto, compreensão e interpretação? Porque todo mundo acha que o professor sabe de tudo, o professor não sabe de tudo, coisa nenhuma não, tá? Tem que continuar estudando. Ai daquele que vai falar, eu sei tudo sobre isso. Sei nada, sei pouco, muito pouco. O que eu vou fazer? O que eu faço? Eu faço do jeito que tá aí pra você. Você percebeu que eu peguei o marca-texto laranja, a caneta vermelha, eu faria de mais cores aqui, mas ia ficar atrapalhando muito a tua vista. A caneta preta, eu vou destacando, filho, eu vou destacando e vou anotando, fazendo esses resuminhos ali do lado, do lado da folha. Vai falar, tá aqui, opa. Ali, do ladinho da folha, tá vendo? Por quê? Para eu ter uma noção de verdade, eu tô estudando, eu não tô passeando, eu tô me apropriando da informação, eu não tô fazendo uma leitura que eu faço na praia, com o pezinho na água. Não, eu tô de fato, o que eu falei para você no começo? Pacto. Tá aqui, 100%, só existe esse texto. Qual é a minha missão? Compreender esse texto. Missão dada é missão cumprida. Acabou, acabou, acabou. É isso que você tem que fazer. Combinado? Segura aí, meu filho, a vida é sua. Toma as rédeas desse negócio aí, você vai entender texto de uma vez por todas, acabou, ponto final. Não acabou ainda. Tem mais texto. Agora a gente vai pensar nas questões, como é que a banca cobra essas questões, como isso pode aparecer em prova, por exemplo. E aí, você vai perceber depois, quando realizar questões, quando você tiver os apontamentos para resolver sobre o texto, uma vez que o texto tenha sido entendido assim com propriedade mesmo, você nem precisa voltar ao texto. Você vai perceber que existem questões que você nem volta no texto de compreensão e interpretação, porque está tão bem entendido que não precisa, ok? Por enquanto, ficam aí as nossas dicas, já nos vemos aqui, Próximo encontro. Falou, valeu! Tchau, tchau!